VT de abertura Educação à Distância. Diferentes formas geométricas se movem, cortadas pelas cores azul, verde, amarelo e vermelho. Se transformam na logo da Escola Técnica Estadual Professor Antônio Carlos Gomes da Costa. As cores e formas se misturam em fundo azul e vermelho. Abaixo e à direita da tela, o nome: Educação à Distância. Curso Técnico em Desenvolvimento de Sistemas. Disciplina: Introdução à Programação para Dispositivos Móveis. Configurar o ambiente de desenvolvimento e conhecer arquivos básicos de XML. Olá, esse é o curso de Introdução à Programação de Dispositivos Móveis. Aula do professor Everton Mendonça. Esta é a competência 2, configurar um ambiente de desenvolvimento e conhecer os arquivos básicos XML. Nessa competência, vamos entender como é que produzimos um ambiente para desenvolver para o Android. A primeira coisa que você precisa entender é que existem alguns programas que auxiliam o desenvolvimento da programação para determinadas linguagens. Então, dá para fazer pelo bloco de notas? Dá, só que a gente vai ter uma série de dificuldades para isso. Uma classe de programa chamada IDE, ela ajuda no desenvolvimento. Então podemos ter que algumas partes do texto elas ficam coloridas para nos diferenciar, por exemplo, de variáveis para comandos. Isso já nos dá uma ajuda visual. Assim como também ele pode verificar o código e nos adiantar erros de sintaxe e semântica. A Google, ela usava uma IDE chamada Eclipse para fazer a programação para o Android. Era o Eclipse junto com um plugin. Um plugin é um complemento para o programa original, que se chamava ADT. Só que uma outra equipe fez um ambiente de desenvolvimento, uma IDE, muito melhor. E então ela decidiu abandonar o plugin ADT para o Eclipse e utilizar somente esta aplicação. O nome dessa aplicação é Android Studio. É através dele que vamos programar para o Android e ele vai nos ajudar bastante. Só que o Android Studio ele é gigante, ele tem alguns gigas para você baixar para poder instalar e ele exige um desempenho grande do computador. Então você vai ter que se preparar porque o download dele vai ser demorado, principalmente dependendo da sua conexão. Uma vez que temos a IDE instalada, vamos precisar testar a nossa aplicação. O Android Studio ele já tem um ambiente de desenvolvimento, um ambiente já criado para fazer o teste. Só que o teste ele tem algumas especificações. Você vai precisar de um simulador de dispositivos para Android. Esse simulador ele finge ser um computador. E então precisamos baixar o sistema operacional para poder utilizar nele. Como vimos na primeira competência, temos várias versões do sistema operacional, que são aqueles doces em inglês. Se a gente vai precisar de testar em um determinado ambiente, vamos ter que baixar a imagem, que é o sistema operacional, para aquele dispositivo. Então, se a gente vai testar em um ambiente mais antigo, precisamos baixar ele. Se vamos testar em um outro mais novo, também precisamos baixar essa imagem. O Android Studio ele já faz isso automaticamente, mas é claro que você deve solicitar. O passo a passo para poder instalação tanto do ambiente de desenvolvimento, a IDE, quanto o simulador e as imagens, eles se encontram passo a passo no seu caderno de estudo. Então leia com cuidado, releia para ter um entendimento melhor e qualquer problema que dê, você vai para a internet e basta pegar o erro, basta pegar aquela característica específica para a sua máquina e fazer uma busca para encontrar uma solução, certo? Então agora vamos para o computador e ver como vamos desenvolver esse ambiente.
Além disso, vamos conhecer alguns arquivos XML, que são arquivos de configuração, mas vamos com calma, uma coisa de cada vez. A primeira coisa que vamos fazer é baixar o JDK. Então vamos fazer uma pesquisa por JDK Downloads e clicar nesse link, Java JDK. Vamos para essa página, selecione aceitar a licença e baixe o arquivo de instalação do JDK compatível com o seu sistema operacional. Basta clicar no link e ele começa a baixar. O tamanho dele depende do seu sistema operacional, da sua versão do seu sistema operacional. O processo de instalação é simples. Execute o arquivo e vá seguindo pelas telas, clicando no botão de Next. E ao final vai aparecer o botão Finish. As telas elas são mostradas no caderno de estudo. Aqui nesse computador já está instalado, então eu não vou fazer o processo de instalação. E ele é bastante simples mesmo. Agora vamos baixar o Android Studio. Clique em instalar o Android Studio. Aqui você vai cair nessa página e então você vai ter os 3 sistemas operacionais para escolher, Windows, Mac e Linux, certo? E quando você selecionar o sistema operacional, ele vai ter um passo a passo de como proceder à instalação, mais um vídeo. Então você assiste o vídeo e segue o processo de instalação. O processo de instalação para o Windows ele também está definido no seu caderno de estudo. Para baixar a IDE, clique neste link azul, baixar o Android Studio. Você vai vir para esta página. Vai ter esse botão verde, baixar o Android Studio. Você clica nele. E aí vai aparecer as condições de uso da IDE. Você clica em Li e concordo com os termos e condições acima. E clica no botão azul para baixar. Observe que o Android Studio ele é grande. Ele é de 1.6 GB. Então, ele vai demorar um pouquinho para baixar. O processo de instalação do Android Studio, ele também é descrito no caderno de estudo. Você executa ele e vai passar por algumas telas para poder fazer o processo de instalação. Então, você vai fazer acompanhando o passo a passo que tem no caderno. Esta daqui é a tela inicial, a tela de boas-vindas do Android Studio. Ela contém 5 opções. A primeira opção inicia um projeto do zero. A segunda opção, ela abre um projeto já existente do Android Studio. A terceira opção, ela faz o download de um projeto que esteja salvo em um controle de versão. A quarta opção, ela importa um projeto do Eclipse ADT, de outros programas que também podem produzir para Android Studio, para o Android. E a última opção, ela importa um código de exemplo do Android. Vamos selecionar aqui a primeira. Essa tela, então, é modificada para criar um novo projeto. Aqui você coloca o nome do projeto. Eu vou colocar Alô Mundo. Depois temos o endereço da companhia. Eu coloquei ead.pe.gov.br. E por último temos onde será guardado os arquivos do projeto. Vamos clicar aqui em Next. E então é exibida a tela de configuração da versão e da tecnologia que vai ser usada para o Android. Então temos telefone, celulares e tablets. Temos tecnologia vestível. Temos TV, Android Auto para carros e o Glass, que é do Google Glass, do projeto Google Glass. Essa primeira opção, ela apresenta a mínima versão do SDK em que a sua aplicação irá rodar. Então, é utilizada aqui a API 15, Android 4.0.3. Abaixo desta versão
sua aplicação não vai conseguir rodar. Se você quiser mudar, aí você pode escolher aqui. Eu vou deixar como está. Clicar em Next. Então temos esses templates, esses exemplos de código pronto que você pode escolher para ser a base da sua aplicação. Então eu vou escolher aqui um projeto vazio, uma Empty Activity, e Next. Agora ele pergunta os nomes tanto do arquivo que vai ser usado para colocar o código da sua aplicação, quanto o nome do arquivo XML que vai conter a configuração de tela para esse arquivo Java, para esse arquivo de programação. Então eu vou deixar a main activity mesmo, que é o meu arquivo inicial. Quando a minha aplicação ela rodar, o primeiro arquivo que vai ser executado vai ser esse daqui. E o arquivo correspondente à tela, eu também vou deixar como activity main. Eu vou desmarcar essa caixa e vou clicar em Finish. Depois de algum tempo, ela termina de construir o seu projeto. Então veja que ele já criou várias pastas e criou vários arquivos e já fez algum código. Essa classe aqui é a primeira que vai ser executada na sua aplicação. Ela é definida, configurada por um XML. Esse XML ele se encontra nessa pasta Manifest. É o Android Manifest.xml. Se você der 2 cliques, você pode ver a configuração escrita desse XML. Então ele está dizendo qual é a Active que inicia, ele tem outras configurações que vão dar suporte à sua aplicação. Se sua aplicação ela precisar usar um mapa do Google Maps, ou se ele precisar usar a câmera do aplicativo, é aqui que serão colocadas essas solicitações de permissão de uso dos sensores do aparelho. O main activity é a classe onde vamos programar. É nesse método aqui, onCreate, que vai ficar a maior parte de nossa aplicação, de nosso código. O projeto também ele possui essa pasta Res, de Resource. Ele vai ter algumas outras pastas internamente. Essa pasta Layout, ela guarda a tela as telas que vão ser associadas a todas as Activities. Então, Activity Main, vocês podem ver que eu estou no modo de desenho. Ele mostra aqui Alô Mundo e é o Hello World. Ele mostra um blueprint, que é a mesma coisa dessa tela, só que no formato mais simples, para ajudar no entendimento da construção da tela. A parte textual vai mostrar o XML. Podemos construir telas tanto de forma programática, por aqui, pela classe, quanto pela escrita do XML. Em Values, na pasta Values, você vai ter alguns outros XMLs de apoio. Um deles é o String XML. Ele deve conter todos os textos da aplicação. Então, você pode sim colocar o texto diretamente no código, mas o correto é você colocar o texto nesse XML e criar uma referência para ele. Então aqui, Alô Mundo, esse texto, a referência dele é appname, certo? E ele vai ser exibido aqui, Alô Mundo. Por que o texto ele deve ser colocado num XML à parte? Porque através dele é que fazemos as traduções. Então podemos ter outros arquivos que tenham
o Alô Mundo aqui em inglês, ou em francês, ou em alemão, e todos eles serem referenciados a app name. Bem, com isso vimos como baixar as aplicações necessárias para se poder fazer o projeto, e vimos alguns arquivos XML básicos, assim como o arquivo mainActivity.java, que é onde vamos fazer a nossa programação. Para rodar a aplicação, precisamos ter um simulador. Este simulador ele se encontra no AVD Manager. Então vocês veem que os virtuais devices, os aparelhos virtuais, eu possuo dois aparelhos aqui de configurações de tela diferentes, certo? E eu posso rodá-los através desse botão verde para poder fazer a máquina virtual aparecer e utilizar a minha aplicação para eu ver como é que ela funcionaria em um aparelho. Esse botão verde aqui de cima, ele executa o projeto e liga a máquina virtual. Você deve ter uma máquina virtual para poder executar o projeto. No caderno de estudo tem mostrando como criar as máquinas virtuais. Quando eu clico no botão verde, vai aparecer essa tela para eu selecionar qual das duas máquinas eu vou querer utilizar. Eu vou selecionar a de baixo e se eu quiser criar uma nova máquina virtual, eu aperto nesse botãozinho, Create New Virtual Device. Observe que foi exibido nessa emulação, nesse emulador, a minha aplicação, Alô Mundo. É dessa forma que ele deve ser exibido no celular. Então, com esse simulador, você não precisa de um celular Android para poder rodar sua aplicação. De qualquer forma, é muito bom que você tenha, porque não é garantia que essa simulação ela seja perfeita com relação à sua versão do Android que está no seu aparelho. Então é sempre bom testar no aparelho. Com isso a gente encerra essa videoaula da nossa segunda competência. E lembre-se que o caderno de estudo é a sua principal fonte de informação. Então, olhe, lá tem capturas de tela, lá tem um passo a passo que você pode seguir. E lembrando que leia toda a competência antes de começar o processo de instalação. Leia toda a competência, tudo que é importante, e aí sim você começa o processo de download, começa o processo de instalação e faz o seu primeiro teste. Então, nos vemos na nossa próxima competência. Até lá! Som direto, Everton Mendonça. Imagens, Everton Mendonça. Interpretação de Libras, Isabela Araújo Carneiro Rodrigues. Audiodescrição, Jonara Medeiros Siqueira. Produção de vídeo, Joana Rodrigues. Edição, Guilherme Cabral, Danilo Albuquerque. Professor autor, Everton Mendonça. Design educacional, David Souza Nascimento. Maria de Fátima Duarte Angeiras. Renata Marques de Otero. Terezinha Mônica Sinício Beltrão. Coordenação do curso, Anderson Elias. Coordenação executiva, George Bento Catunda. Coordenação geral,
Paulo Fernando de Vasconcelos Dutra. Videoaula produzida em novembro de 2016. Conteúdo produzido para os cursos técnicos da Secretaria Executiva de Educação de Pernambuco, em convênio com o Ministério da Educação, Rede ETEC Brasil.